Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Leandro Ravielli. Vamos começar nossa revisão de véspera, né? Nossa famosa hora do milagre. Na verdade, nem hora, né? Nós temos 50 minutos aqui de aula para passarmos pelos principais pontos. Vamos abordar os principais tópicos que eu tenho certeza que serão objetos de cobrança da prova de vocês amanhã, tá? Vocês já tiveram todo aquele curso teórico, mastigadinho, muitas questões da Banca Fundatec, mas hoje eu vou priorizar aqui uma revisão teórica daqueles pontos que você não pode deixar para a prova, né? Não pode deixar de ir para a prova sem saber esses detalhes. Tudo certo? Iniciando aqui a nossa revisão, você precisa saber que o orçamento ele tem essa parte mais conceitual, essa parte mais doutrinária, que é o que a gente chama de tipos de orçamento, dimensões do orçamento, basicamente os aspectos que o orçamento apresenta. O orçamento ele é um instrumento político, ele é um instrumento econômico, ele é um instrumento de administração, ele é um instrumento técnico e você precisa saber por que que ele é. Então, para você estudar essa parte aqui conceitual, você precisa fazer essa associação. Por que que o orçamento ele é um instrumento político? Porque através do orçamento o governo decide, toma decisões, ele avalia demandas, ele decide tomar um caminho ou outro, ele acaba tendo que fazer escolhas. Então, é uma peça de caráter político. Política e economia, né, andam muito juntas. Então, a cara do chefe do executivo, presidente, governador, prefeito, isso vai ser espelhado no orçamento. Se ele tem como base uma filosofia, um ideal, ele aposta muito em programas sociais, o orçamento vai direcionar mais recursos para aquelas áreas. Se o presidente ele tem um viés mais liberal, ele vai priorizar mais a iniciativa privada, o setor econômico. Então veja que é o caráter político do orçamento. Poder de decisão, de decidir, basicamente, qual é o rumo que o orçamento vai tomar. Porque é o chefe do executivo quem manda os projetos de orçamento, lembra? PPA, LDO e LOA são de iniciativa do poder executivo. Por que que o orçamento também é um instrumento econômico? Porque através do orçamento, o governo pode interferir em questões fiscais. Hoje se fala muito em meta de resultado nominal, meta de resultado primário, superávit primário, vamos tentar zerar a dívida, tem um arcabouço fiscal. É através do orçamento que o governo vai poder influenciar na questão das receitas, das despesas, do limite para as despesas primárias, e isso acaba refletindo no aspecto econômico, porque mexe com questões fiscais. Não confunda a econômica com a financeira. A financeira você vai lembrar de dinheiro. Fluxo de caixa é a capacidade de que o governo tem que ter de ter uma boa gestão financeira de dinheiro, dos recursos que estão à sua disponibilidade. Esse é o aspecto ou dimensão financeira. Por que que o orçamento tem uma dimensão jurídica? Porque ele é uma lei. É a lei do PPA, é a lei de diretrizes orçamentárias, é a lei orçamentária anual. Todas elas passam pelo processo legislativo, né? É de iniciativa de um poder, passa para o outro, é devolvido, sofre emendas, pode ter veto, precisa ser sancionado, publicado. Gente, é o caráter jurídico do orçamento. O orçamento é uma lei, tem força de lei, tem que ser cumprida, né? Basicamente. Pode sofrer controle de constitucionalidade, né? Ela pode ser, por exemplo, se uma lei orçamentária está dizendo algo contra a Constituição, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, esse é o caráter jurídico do orçamento. O caráter administrativo do orçamento tem tudo a ver com o orçamento moderno, a história do orçamento programa, o fato de o orçamento ser utilizado como um instrumento de realização da administração. O orçamento ele é um instrumento de gestão. O governo utiliza o orçamento para fazer o seu planejamento público. Os gastos estão associados às políticas que têm que cumprir diretrizes. Então, tudo isso é o aspecto de planejamento do orçamento que a gente chama de dimensão administrativa ou dimensão de gestão. Por que que o orçamento tem uma dimensão contábil? Porque o orçamento ele é utilizado seguindo as regras da contabilidade pública. Acaba que a conta, né, o detalhamento de uma conta, ele traz muitas informações. O governo precisa publicar balanços, relatórios. Então, essas informações de natureza contábil acaba servindo para o objetivo que é da contabilidade, que é fornecer informações em tempo útil para tomada de decisão. A função da contabilidade é essa. E o orçamento acaba sendo também um instrumento contábil. O governo utiliza regra contábil específica, contabilidade aplicada ao setor público. Por isso que a gente estuda o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Por que que o orçamento tem uma dimensão técnica? Porque a gente estuda mil coisas para poder memorizar esse assunto, né? Como assim, professor? A gente estuda Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 4320, aí começa a estudar um manual aqui, aí muda para outro manual, tem uma portaria não sei das quantas, tem o entendimento do TCU, é uma disciplina muito técnica.
Tem questão que para você saber, você tem que ter memorizado uma tabela de códigos de receita corrente, receita de capital, as origens, os grupos. É um negócio muito técnico. Segue portarias, segue codificações, planilhas, né? Então veja que, por ser uma disciplina muito técnica, isso também é espelhado nas dimensões do orçamento. Então veja que nós temos 7 dimensões do orçamento: política econômica, jurídica, administrativa, financeiro, contábil e técnico. Não confunda a econômica com. Opa! Não confunda a econômica com a financeira, nem a contábil com a técnica, tá? Muita gente troca. E tem gente que troca também a política com a econômica. Por quê? Porque política e economia andam muito juntas. E às vezes, dependendo do texto da doutrina, a pessoa pode se embananar. Perfeito. Para a gente seguir, a gente vai falar um pouquinho sobre evolução do orçamento. Lembrem-se, gente, nós temos assim, em termos de linha do tempo, nós tivemos um orçamento clássico, considerado tradicional, que é aquele orçamento mais arcaico. O único foco desse orçamento era nas coisas que o governo comprava. Então o foco era no elemento de gasto, o foco era no objeto de gasto, o foco era só nas coisas que o governo comprava e não no para que o governo compra, para atingir a qual finalidade, para beneficiar quem. O governo não se preocupava com isso. No orçamento tradicional, não existia de forma alguma planejamento. O planejamento como vinculado a essa questão orçamentária só surge no orçamento programa. Isso já dá para matar várias questões. Tá? Então, o orçamento tradicional, a ênfase é no gasto, sem preocupação nenhuma com planejamento. E como é que o governo decidia onde ou não colocar recursos? Com base nas necessidades das unidades administrativas. Veja que era um orçamento montado como se fosse para ele mesmo, e não para a sociedade. Porque hoje você direciona mais recursos para a saúde porque a saúde está um caos. Hoje você vai priorizar a segurança porque a segurança é uma questão crítica. Antes não. No tradicional, você dava mais orçamento para quem precisava mais. Era com base nas necessidades da administração. Era um orçamento autorreferenciado. Era um orçamento feito para a administração e não para a sociedade. Esse é o orçamento tradicional. Ele evoluiu para o orçamento desempenho, também chamado de funcional, ou orçamento por realizações. A diferença do tradicional para o desempenho é porque o desempenho já passa a trazer duas dimensões com relação ao orçamento público. Primeiro, o objeto de gasto, que já era trabalhado no tradicional, só que a ênfase passa agora a ser no desempenho, nas realizações. Qual foi a realização que aquele gasto trouxe? E aí acabou-se por inserir-se um programa de trabalho. Não confunda programa de trabalho com orçamento programa. Orçamento programa é a técnica. Programa de trabalho é basicamente dar um sentido ao gasto público. Porque no tradicional só se preocupava com o que comprava. Agora eu tenho que criar um programa de trabalho para associar aquele gasto. Esse programa vai me gerar um resultado. Por isso que é orçamento por realizações. O foco aqui era na eficácia, na entrega e não na eficiência. Foco nos insumos, no consumo, nos meios. Quem tinha foco nos meios, na eficiência, era o tradicional. O desempenho já passa a ter um foco no desempenho. Desempenho é medida de eficácia quando você estuda em administração geral. Então veja que eu já passo aqui a olhar para o resultado, para o produto, para a entrega. Mas veja que tudo isso sem, olha só, sem aquela estreita vinculação com o planejamento que a gente conhece, que só sabe, né? A gente já sabe que só surgiu no orçamento programa. E, finalmente, o orçamento programa é o nosso modelo basicamente atual, é um dos modelos mais modernos, né, de orçamento. E veja que o orçamento programa, ele se associa a um pacote de informações. Não existe orçamento programa sem que os gastos tenham um objetivo e um propósito. Objetivo e propósito é tudo aquilo que é perseguido pela instituição. E para alcançar os objetivos e propósitos, a gente vai utilizar recurso orçamentário. Os gastos precisam estar alocados em programas. Então a gente vai ver daqui a pouco, né, que quem traz os programas é o PPA, mas os recursos estão no orçamento. Esses recursos da Lua têm que estar associados aos programas do PPA. Então é por isso que o gasto tem que estar associado a programa. Eu tenho que mostrar os custos dos programas, quanto custa aquele programa, não só em termos de dinheiro, mas em termos de insumos, pessoas, tecnologias envolvidas, né, servidores.
E aí eu também preciso apresentar medidas de desempenho. Medidas de desempenho é basicamente como eu vou medir se eu estou entregando ou não aquela realização, o produto que eu me propus a fazer. É através aqui que a gente vai utilizar os indicadores, é aqui que vão ser criadas metas, as métricas, as fórmulas para se chegar num número para saber se você cumpre ou não aquele determinado objetivo. Então essa é a característica do orçamento programa e você tem que levar para a prova é esse quadrinho aqui, porque é esse aqui que mais cai em prova é você fazer essa associação, orçamento tradicional versus programa. Lembra? Estuda o número de um lado e dá uma revisada no número logo em seguida. Ó, enquanto no orçamento tradicional o processo orçamentário é dissociado do processo de planejamento, ou seja, não tem relação nenhuma. Dissociado não é associado. No orçamento programa, o orçamento passa a ser o quê? O elo. Tá vendo que é como se fosse uma ponta e o outro na outra. Enquanto a alocação de recursos no tradicional visa a compra de coisas, aquisição de meios, no orçamento programa visa o quê? A consecução de objetivos e metas. Então você vai dar uma olhadinha nesse quadro na ida da prova. Antes de entrar na prova amanhã, você tem que dar uma olhada nesse quadro. Tudo certo? Temos outras técnicas também que, na verdade, o Brasil nem utilizou, como, por exemplo, o orçamento base zero. O orçamento base zero, para você identificar na questão, é só você procurar algo que fale assim, olha, não existe direito adquirido com relação a orçamentos anteriores. Toda despesa é tratada como uma despesa nova. Todo ano os gestores têm que fazer uma nova avaliação da peça orçamentária que eles estão montando. É um orçamento para se tomar decisão sobre o que entra ou o que não entra no orçamento. Os gestores precisam justificar todo ano, a cada período, os gastos que ele está colocando. Essa é a ideia do orçamento base zero. Sua filosofia é romper com o passado. Esquece o que passou de orçamento e a gente vai construir tudo do zero, justificando tudo, tendo que pedir autorização para tudo. Basicamente é isso. Desconsidera até despesas continuadas, que a gente precisa executar sempre, que na verdade o governo nem precisa justificar. Mas nessa técnica, sim, tudo é tratado como se fosse uma despesa nova, tá? Essas são as técnicas orçamentárias, basicamente, e a gente precisa agora entrar na parte dos instrumentos de planejamento. Aqui a gente vai falar de PPA, de LDO e de LOA. Tudo certo? São os nossos três instrumentos de planejamento, são as nossas leis orçamentárias e e é através delas que o governo basicamente executa suas políticas públicas. Mas cada lei dessa tem um propósito, tem uma finalidade, tem um conteúdo e tem uma periodicidade. O plano plurianual, por exemplo, ele é um instrumento que tem duração de 4 anos, ele é um instrumento de médio prazo, ele é um instrumento estratégico do governo. Olha o conteúdo do PPA. O que é que o PPA traz? Lembrando que é uma lei, tá? PPA, LDO e LOA são leis. Então, a lei do PPA vai trazer o quê? Olha o conteúdo dele. Diretrizes estratégicas, objetivos estratégicos e metas estratégicas. Eu deixo isso sempre muito claro, que tudo do PPA, basicamente, tem uma natureza mais estratégica para o governo. Por quê? Porque a gente vai ver que a LDO também traz diretrizes, mas para outra coisa. A LDO também traz metas, mas metas para outra coisa. Então, não decore só a palavra, ó, decore o sentido. São diretrizes estratégicas, são metas estratégicas e objetivos de natureza estratégica. Para quem? Para os investimentos que a administração pública vai fazer naqueles 4 anos, né? Para as despesas de capital. E outras que decorrem desses investimentos, né? Nem só de despesa de capital vive um investimento. A gente tem algumas despesas que, apesar de serem de custeio, despesas correntes, estão atreladas àquele investimento. Então, entra tudo junto dentro do programa, tá? Então, qual é o conteúdo do PPA? Diretrizes, objetivos e metas, e o governo tem que buscar fazer isso de forma regionalizada, apesar de a Constituição não dizer como essa regionalização deve acontecer, o governo utiliza muito a ideia do orçamento participativo, né, de ouvir os estados, fazer fóruns, reuniões, eventos, para entender quais são as necessidades para que essas diretrizes, objetivos e metas sejam construídos para atender a todas as regiões. Então, basicamente é isso. O PPA ele tem que ser feito de forma regionalizada para, por exemplo, buscar reduzir as desigualdades, para tentar conter essas diferenças entre as regiões. Então, a Constituição ela não diz como essa regionalização vai ser feita, ela não traz os critérios. Isso deveria ter sido definido em uma lei complementar. Essa lei complementar até hoje não existe, tá? Então, basicamente, você vai memorizar aqui o texto, tá? Então, diretrizes, objetivos e metas para os investimentos do governo e principalmente para os programas de duração continuada.
Lembrando que programas de duração continuada, aqui para né, para efeito de entendimento, são aqueles programas que o governo propõe que de alguma forma geram algo para a sociedade, geram uma entrega para a sociedade. Eles geram prestação de serviços à sociedade. Então existem programas que não geram essa entrega. Esses programas não vão para o PPA, que é o que a gente conhece como Programa de Operação Especial. Quando o governo paga juros, quando o governo faz transferência constitucional, quando o governo paga a sua dívida, é o dinheiro que você simplesmente fala, meu Deus, eu não vi nem a cor desse dinheiro, mas são milhões, né? Pois é. Por quê? Porque não gerou nada para a sociedade. Esse tipo de programa, ele não vai para o PPA. Ele vai para o orçamento, porque é despesa. Mas o programa que entrega algo para a sociedade, ele tem que ser mostrado dentro do PPA. Regra suprema da Constituição, né? Nenhum investimento, não é nenhuma despesa, é nenhum investimento, e não é todo e qualquer investimento, é só aquele que ultrapassa um exercício financeiro, ele não pode começar se não tiver onde? Se não tiver no PPA. Então, olha a importância do plano plurianual. Nenhum investimento plurianual vai começar se não tiver dentro do PPA inicialmente, ou, cuidado com o ou, né? Ou se uma lei não autorizar para incluir depois. Porque às vezes nem sempre o investimento ele é pensado no início, né? Lembre-se que o atual PPA de 24 a 27, né, que é o PPA que estamos vivendo agora no governo federal, ele foi construído em 2023. Em 2023, talvez o governo não saiba o que ele vai precisar em 2025. Se em 2025 ele precisar de um novo investimento que ele não pensou em 23, ele vai deixar de executar por ser plurianual só porque ele não pensou em 2023? Não. Ele pode publicar uma lei que altera essa lei inicial do PPA para inserir um novo investimento. Não pode é começar sem a previsão ou sem uma lei autorizando incluir depois. Tudo certo? Passando para os conceitos de lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos falar sobre a LDO. A LDO já tem informações tanto na Constituição como na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é um prato cheio para a cobrança na prova de vocês de amanhã. Presta atenção. Olha o conceito da LDO. Ela traz o quê? Metas e prioridades. As questões mais fáceis você vai identificar de cara. A banca falar, qual é o instrumento que traz metas e prioridades? Você já sabe que é a LDO. Só que você tem que tomar cuidado, por quê? Porque a LDO tem meta e o PPA tem meta. A LDO também tem diretrizes. Você tem que memorizar a característica dessas metas e dessas diretrizes. As metas da LDO, as diretrizes da LDO são todas voltadas para quem? Para a política fiscal. Então são metas fiscais, são diretrizes para a política fiscal, políticas que estejam alinhadas com a trajetória sustentável da dívida, que a gente conhece hoje basicamente como novo arcabouço fiscal, né? São itens que estão voltados a superávit primário, a meta de resultado primário, a despesa primária, a resultado nominal. Tá? Essas prioridades também não são prioridades estratégicas, são prioridades que a LDO vai dizer para o orçamento. O orçamento do ano que vem tem que priorizar isso. Por quê? Porque a LDO orienta a elaboração da LOA. É um dos principais, né? É uma das principais atribuições da LDO. Orientar a elaboração da LOA. E quando ela orienta a LOA, ela vai dizer metas para a LOA, ela vai trazer prioridades para a LOA. Claro, com base em tudo que já está desenhado e traçado nos programas do PPA. Tá? Uma tem que ser compatível com a outra. Ela também dispõe sobre alteração na legislação tributária, ela vai estabelecer a política de aplicação das agências de fomento, isso daqui aparece muito em prova da Fundatec, né? Porque tem gente que esquece. A política de aplicação das agências de fomento, quem traz? É a LDO. No que diz respeito à política de despesa com pessoal, o artigo 169 dá uma atribuição especial para a LDO. Qualquer aumento de despesa de pessoal, seja aumento de salário, criação de emprego, autorização para nomeação, liberação para o edital tal sair, para o órgão fazer tal concurso, para chamar 100 servidores, para nomear excedentes, é despesa com pessoal, ela só vai acontecer se cumprir os dois requisitos. O primeiro requisito é o quê? Ter dinheiro no orçamento. Horrível, né? Com esse negócio aqui amarelo. O primeiro requisito é ter dinheiro no orçamento. Dotação orçamentária é ter dotação na LOA. Resumo, vai ter dinheiro no orçamento daquele ano? Se sim, ok, primeiro requisito cumprido. Mas tem o segundo. Qual é o segundo? Ter autorização específica no texto da LDO. Então a LDO tem que autorizar primeiro aquela despesa com o pessoal. Então a política de despesa com o pessoal né, a projeção daquela despesa para o ano que vem de pessoal só acontece se a LDO der essa autorização. Primeiro a LDO dá autorização, até porque a LDO é aprovada primeiro. Depois o orçamento, quando ser enviado, ele traz o dinheiro.
Então, a projeção para que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul nomeie os servidores em 2024, ainda, né, aprovados no concurso público, estão, né, foram autorizadas na LDO de 2024. Mas é claro que a LOA do Rio Grande do Sul de 2024 tem que ter o dinheiro, porque a autorização, ok, mas e o dinheiro? Vai ter no orçamento também? Então, é um par de requisitos. Tem que cumprir um e tem que cumprir o outro. Só que nem todos os órgãos precisam dessa autorização, tá? Porque empresa pública e sociedade de economia mista, se for independente, se for as independentes, né, aquelas que não dependem de recursos públicos para se manter no seu custeio, no seu dia a dia, então elas não precisam dessa autorização na LDO. Perfeito. Nós também temos atribuições da LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal, então você vai somar todas essas atribuições da Constituição às atribuições que estão na LDO. Por exemplo, dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, esse cai bastante, tá? Critérios e formas de fazer corte de gastos é o famoso contingenciamento. Então, a forma e o limite, o quanto cada um vai cortar, que deve cortar, os critérios serão definidos pela LDO. A LDO vai dizer, por exemplo, essa despesa pode ser cortada, essa não pode. Se acontecer isso, a gente vai cortar tanto. Se acontecer aquilo, a gente corta isso aqui. Então, o critério e a forma de fazer contingenciamento, quem dá é a LDO. Normas relativas ao controle de todos os recursos do orçamento. A LDO orienta a elaboração da LOA. Então, ela vai dizer como é que controla. E exigência para se transferir dinheiro para entidades públicas ou privadas. Então, se a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul pretende fazer uma transferência de recursos para uma entidade da iniciativa privada, primeiro tem que ter uma autorização onde? Na LDO. A LDO deve dizer quais são as condições e exigências para que o governo transfira dinheiro para órgão público e para outro órgão privado, né? Então, todas essas atribuições da LDO precisam ser revisadas. Tudo certo? Vamos continuando. Lembrem-se que a LDO também é acompanhada, né? Integra o texto da LDO, não só para o ano dela, mas para pelo menos mais 2 anos, um anexo com a previsão dos agregados fiscais. São todos aqueles itens que têm relação com a meta de resultado primário, meta de resultado nominal, superávit primário, né? Tem muita relação com o anexo de metas fiscais, que no caso a gente não estuda muito aqui, porque o edital de vocês não trouxe lei de responsabilidade fiscal. Mas entenda que agregados fiscais é um pacote de itens que basicamente fazem parte e devem ser mostrados num anexo específico, que é o anexo de metas fiscais. Então lembra, anexo de metas, anexo de riscos fiscais, tem a palavra fiscal, lembra? É LDO. Acompanha o texto da LDO. E esses anexos não são só para o ano que ela começa, né? A LDO de 2024, ela traz esse anexo para 2024 e para 2 anos seguintes, pelo menos. A lei de responsabilidade fiscal já foi alterada para trazer para pelo menos mais 3, por conta do arcabouço fiscal, mas não pode ser cobrado na prova de vocês. Tudo certo? Vamos nessa. Olha só, resuminho de LDO matador. Tudo que você precisa saber sobre LDO, basicamente, da Constituição, tá? Tá aqui. Papel da LDO, seu elo entre PPA e orçamento. Traz as metas e prioridades. Olha aquela atribuição mais nova, né? Diretrizes para política fiscal e meta fiscal, em consonância com a trajetória sustentável da dívida. Olha as outras atribuições. Orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre alteração na legislação tributária, estabelece a política de aplicação das agências de fomento. Prazo para envio da LDO, ele é diferente, né? Lembrando que o prazo do PPA para enviar e para aprovar, né, para devolver aprovado, é o mesmo do PPA do orçamento. LOA e PPA. Envia 31 de agosto, devolve 22 de dezembro. A LDO é um pouco antes. Envio pelo Executivo até 15 de abril. Legislativo tem que devolver aprovado até 17 de julho, porque senão não entram em recesso. E isso aqui só vale para a LDO. Se não aprovar a LDO até 17 de julho, o Congresso não entra em recesso. No lado esquerdo, nós temos despesa com pessoal. Política de despesa com pessoal, lembra? Qualquer aumento de despesa com pessoal só acontece se tiver dinheiro no orçamento, dotação na LOA e autorização na LDO, lembrando que nem todo mundo precisa dessa autorização, porque empresa pública e sociedade de economia mista independente não precisa. E vamos agora para a nossa lei orçamentária anual. Das 3, é basicamente, gente, a mais tranquila. Você só precisa saber por que os gastos estão guardados em orçamentos distintos, e aí você precisa saber o que é que cada um tem.
Se você souber disso, você basicamente sabe tudo sobre orçamento, né? Claro que temos alguns parágrafos para a gente memorizar, mas dê uma olhadinha aqui, ó. O orçamento de investimentos, você vai lembrar de quem? Das estatais independentes, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista que não dependem de recursos públicos para se manter no seu dia a dia, para bancar o seu custeio. Eu ainda coloquei a informação, ó. Se ela for dependente, elas vão para dentro do orçamento fiscal. Se for independente, é que entra no orçamento de investimento. Então, é só os investimentos que o governo faz nas empresas públicas e sociedades de economia mista que, em regra, atuam na atividade econômica, que geram lucro. Então, elas são independentes. Mas o governo tem maioria do capital social com direito a voto. Então, ele tem o controle. Então, ele tem interesse de fazer algumas coisas. Então, quando ele investe nelas, vai para dentro do orçamento de investimento. É mostrado dentro da lua, tá? O orçamento da Seguridade Social, ele vai alocar recursos que estão relacionados com previdência, assistência e saúde, né? O famoso PAS com S, previdência, assistência e saúde. E o que sobrar, gente, vai para o fiscal. É o residual, né? Olha só sobre orçamento. Nós temos algumas informações importantes para a LOA, hein? Por quê? A LOA, quando é enviada, ou seja, o projeto de orçamento, ele tem que ser acompanhado desse demonstrativo regionalizado de efeito. Gente, esse item aqui aparece muito na Fundatec. E a Fundatec adora dizer que é na LOA. Não é na LOA, gente, é no PLOA. O projeto, quando sai da mão do executivo, ele já sai com o demonstrativo trazendo o efeito de todas as renúncias que o governo pretende fazer. É o demonstrativo do Brasil. Lembra? Por que, professor? O demonstrativo do Brasil. Tá aqui, ó. Benefícios, remissões, anistias, subsídios e isenções. O L é só para a gente ter um bizu aí para a gente memorizar, tá? Então, é o demonstrativo do Brasil, acompanha o projeto de lei orçamentária anual. Lembrando que os prazos para envio são os mesmos do PPA, o mesmo do plano plurianual. No lado esquerdo, a gente diz respeito às emendas. Emendas. Para o governo propor uma emenda no orçamento, isso aqui já é falando um pouquinho de ciclo orçamentário, né? Lembra? Quem é que propõe emenda? Congresso, Poder Legislativo. Para o Poder Legislativo propor uma emenda num projeto de lei que o presidente mandou, que o governador do Rio Grande do Sul mandou, primeira coisa, aquela emenda tem que ser compatível com quem? Com o PPA e com a LDO. Ele não pode propor uma emenda na LOA, sendo que aquela emenda diz algo que não está compatível com o PPA, com a LDO. Primeira coisa, só para iniciar. Pode ser uma emenda, por exemplo, que mexa no texto, na redação, na correção, para corrigir uma imperfeição no português. É uma emenda de texto. Tranquilo. Agora, se for uma emenda que mexe no valor da despesa, presta atenção. Tem que indicar de onde é que vai vir o dinheiro. Sabe por quê? Porque o legislativo ele não pode aumentar o valor da despesa de um projeto de iniciativa do executivo, está previsto na Constituição. Então, se o executivo manda um projeto de lei e o valor daquele projeto é 1 milhão, ele não pode aumentar o valor daquele projeto para 2 milhões. Ele não pode, porque ele está aumentando despesa. Então, se ele propõe uma emenda, e se essa emenda vai mexer na despesa, então ele tem que dizer de onde é que vai sair o dinheiro para bancar aquela emenda. E isso só pode vir de um lugar, que é anulação de despesa. Anular despesas de outros lugares. Perfeito? E essas despesas anuladas de outros lugares não podem ser de pessoal e encargos, nem serviço da dívida, nem transferência constitucional. Deixa eu mudar porque ficou horrível, né? Não pode ser despesa, olha só. De pessoal e encargos, nem serviço da dívida, nem transferência constitucional. Ou seja, DST não pode, ó. Desde que não incida sobre DST. Dotação para pessoal, serviço da dívida e transferência constitucional. Tudo certo? Lembrem-se desse parágrafo, estou sentindo que esse parágrafo aqui vai aparecer na prova de vocês. Artigo 165, parágrafo 14, que é a possibilidade de o orçamento, que é anual, conter previsão para despesas de anos seguintes. Mas é a previsão, ele não vai ter o dinheiro para pagar o que vai continuar no ano que vem. O governo vai executar uma obra que começa em 24, termina em 25, cada fatia da sua obra vai ser bancada com o orçamento daquele seu ano. Mas o orçamento de 24, ele pode trazer uma previsão que para terminar aquela obra em 2025, ele precisa de mais 2 milhões. Aí, quando o governo for preparar o orçamento de 25, ele já sabe quanto é que precisa para fazer. É basicamente isso. É uma previsão plurianual que pode ser apresentada no projeto de orçamento.
Créditos adicionais. Essa tabela já resume todos os créditos, né? Para que serve cada crédito? Lembrem-se. Crédito suplementar serve para reforçar uma dotação que já está lá dentro do orçamento. É só para colocar um pouco mais de dinheiro, né? Crédito especial é para uma despesa nova. E extraordinário é para situação imprevisível e urgente. Guerra, calamidade pública, comoção interna. Só para vocês lembrarem, tá? O crédito, o que é que tem em comum entre o suplementar e o especial? Ambos são autorizados por lei e abertos por decreto. Ambos precisam de autorização legislativa, precisam da justificativa e precisam indicar a fonte de recursos que eu já trouxe aqui para vocês. A fonte de recursos para abrir crédito adicional. Tá tudo no material de vocês. Os especiais e os extraordinários, eles também têm algo em comum. São os únicos que podem ser reabertos para o ano seguinte. Isso se eles forem aprovados basicamente nos últimos 4 meses do ano, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Se sobrou saldo em dezembro, incorpora ao ano seguinte. Mas o extraordinário, ele é todo diferente dos demais. Ele não depende de lei, o governo já abre direto por decreto. Ele não pede para abrir, ele não pede autorização legislativa, ele simplesmente abre. Quem abre? O chefe do executivo. No governo federal já se abre por medida provisória. Nos estados, a depender do estado, se abre já por decreto, porque aquele estado talvez não tenha medida provisória, né? Então, ou é medida provisória ou decreto. No geral, o texto da 4320 fala de decreto. Embora ele não peça para abrir, ele abre, mas dá conhecimento imediato ao Congresso, para que o Congresso faça, né, basicamente, a discussão sobre aquele caso, se é realmente imprevisível ou urgente, porque isso também é objeto de controle. Dê uma olhada nas fontes para abertura de crédito adicional, porque sempre aparecem, né? E nós temos muitas fontes. Nós temos fontes na Lei 4.320, nós temos fonte, basicamente, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos fonte na Constituição Federal, então você precisa dar uma olhada nas fontes para abertura de crédito adicional. Com relação ao ciclo orçamentário, o que é que você já deve saber? Que o orçamento é de iniciativa do Executivo, tem que ser aprovado pelo Congresso. A titularidade da execução é do Poder Executivo, né? Ele que faz o acompanhamento da execução. E o Legislativo é o titular do controle externo, com auxílio dos tribunais de contas. Tá? Esse é o ciclo reduzido, mas nós temos um ciclo ampliado. E isso aqui já foi objeto de questão da Fundatec, por exemplo. O ciclo ampliado, ele pega o mesmo reduzido que a gente já conhece, só que ele coloca mais 4 etapas para cima, sendo 2 para o PPA e 2 para a LDO. Como assim, professor? É só você colocar para cima. Ó. Elabora PPA. Aprova PPA. Elabora LDO. Aprova LDO. Pronto. E o restante são as fases da Lua, que você já conhece. Elabora, aprova, executa, controla. Esse é o ciclo ampliado. Lembrem-se que o projeto de orçamento, quando ele vai para o Poder Legislativo, ele não vai direto para o plenário, ele é enviado para uma comissão. No governo federal é uma comissão mista, porque é deputado federal e senador, porque lá quem discute é o Congresso, não é a Câmara e não é o Senado, são os dois juntos. No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma comissão permanente, mas não é mista, é uma comissão só de deputados estaduais. E tem uma comissão permanente só sobre orçamento, então os projetos de orçamento vão direto para essa comissão. Qual é o papel da comissão? Emitir parecer, examinar e emitir parecer, e aí sim esse parecer vai ser levado depois para onde? Para o plenário. O parecer vai ser depois apreciado no plenário. É lá no plenário que eles vão ver se aprova ou não aquele projeto com base no parecer. Então, o principal papel da comissão é emitir parecer sobre os projetos de leis orçamentárias. Com relação à aprovação das emendas, a gente já viu no outro esquema, né, lá sobre a LOA, mas aqui só está organizado no formato quadro. Qualquer emenda ao orçamento tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. Tem que indicar os recursos de onde vão sair, só pode vir de anulação de despesa e não pode anular despesa com DST. Dotação para pessoal e encargos, serviço da dívida nem transferência constitucional não pode. Tudo certo? Com relação às emendas parlamentares, lembrem-se que nós temos um percentual novo, né? Para as emendas parlamentares individuais no governo federal, o percentual é de 2% e ele é dividido, uma parte para a Câmara e uma parte para o Senado. Isso aqui é o que a gente conhece como orçamento impositivo. Essas emendas têm execução obrigatória. E das emendas individuais, o governo pode transferir recursos ainda para estados, DF ou municípios. É o que a gente conhece como
transferências. E elas podem ser feitas de duas formas. Nós temos a transferência com finalidade definida, em que o parlamentar já vai dizer para onde é que aquela emenda vai fazer, né? Para onde é que aquela emenda vai, os recursos vão ser utilizados para algo que vão beneficiar a União. Ele só está transferindo para que o Estado, o DF, o município, execute aquela despesa por estar mais próximo da execução. Então, a transferência com finalidade definida, o deputado já vincula o objetivo na própria emenda. Vai beneficiar a União. Já na transferência especial, meu povo, o negócio é feito meio que, olha só, já é repassado diretamente ao ente, independentemente de convênio. Já pertence ao ente que vai, ao cara que está recebendo na hora do Pix, ó. Na hora da transferência financeira, o dinheiro já pertence ao ente beneficiário. Por isso que é conhecida como emenda Pix. E ele vai aplicar o cara que está recebendo em algo em benefício do governo local. Então, veja, é uma emenda, milhões de reais da LOA federal, que vão ser destinadas por uma única pessoa, que é uma emenda parlamentar individual, ou por um deputado ou por um senador, diretamente para estados, DF ou município. Ele vai fazer aquilo sem convênio, o dinheiro já é do cara que recebe na hora da transferência financeira, na hora do Pix, e o cara que está recebendo vai aplicar em benefício dele. Tá vendo a marmota que é essa transferência especial? A única exigência que a Constituição faz é que pelo menos 70% delas, deixa eu até mudar a cor porque eu tenho laranja, né? Pelo menos 70% delas seja destinada para despesa de capital e no máximo 30% seja destinada para custeio. E não pode usar, lembrando, vale até anotar, ó, não pode nem para pessoal, para pagar despesa de pessoal, nem para serviço da dívida. Porque assim era o governo federal pagando salário de estado, DF, município e pagando dívida de outros entes. Não pode. Tudo certo? Controle na Lei 4.320 é o que a banca Fundatec mais cobra de ciclo orçamentário, é controle. Você tem que decorar isso aqui. O controle da execução orçamentária compreende o quê? Avaliar a legalidade dos atos que gerem aumento de receita ou despesa, nascimento ou extinção de direitos e obrigações. Gente, de todas as provas da banca Fundatec, basicamente, de ciclo orçamentário tem controle no meio. Ela gosta dessa parte, né? Então, pouca coisa. 3 itens, basicamente. A fidelidade funcional dos agentes responsáveis por bens e valores públicos e o cumprimento se está ou não executando o programa de trabalho proposto. Basicamente é isso. Vamos agora para a parte final, vai lá ler um pouquinho sobre receitas públicas e o que é que você precisa saber das receitas públicas, as classificações. Qual é a classificação mais cobrada? Classificação por natureza, tanto da receita como da despesa. Eu fiz um resumo um pouco mais amplo, tá? Mas a gente vai partir direto para o que vai ser mais cobrado nas questões de vocês, que é a classificação por natureza da receita. As classificações da receita, elas se desdobram em níveis, né? Quando eu falo de natureza. Nós temos o primeiro nível, que se conhece como categoria econômica, e é lá que a gente vai dizer se uma receita é corrente ou ela é de capital. Sabendo se ela é corrente ou capital, a gente vai depois para a origem. A origem é que você precisa decorar. Por quê? Porque eu tenho origens da corrente e eu tenho origens das de capital. E aí vocês gostam é da frase, né? Quais são as origens da receita corrente? Olha a frase. Tributa, compa isto. Professor, o que é tributa, compa isto? O que é, ó? Tributa são as receitas tributárias. Imposto, taxa ou contribuição de melhoria. O que é o com? As contribuições. E o que é o paisto? Tá aqui, ó. Patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferência e outras. Se tiver nessa relação, é tudo corrente. Isso aqui mata 90% das questões da banca Fundatec. Porque ela vai colocar uma tabela e vai colocar um monte de receita. Ela vai pedir qual é o somatório das receitas correntes. Aí você lembra da frase, tributa com isto. Então, vai lá. Quais são as de capital? Tem outra frase. Tem outra frase para as de capital. Anota aí, ó. Opera ali, amor, transou. Professor, que esculhambação. Opera ali, amor, transou. Exatamente, ó. Opera, operação de crédito, tá vendo? Opera, operação de crédito. Ali, alienação de bens. Amor, amortização de empréstimos que o governo já concedeu e tá, né, a pessoa está pagando de volta.
E o transou, ó, transferência de capital, e o ou, que são as outras. Lembrem-se que tudo que não cabe dentro de outra categoria, né, de outra origem, você joga para as outras. Em outras receitas correntes, por exemplo, você tem multa, restituição, indenização. Nas outras receitas de capital, você tem remuneração das disponibilidades do governo, é, basicamente, outro exemplo de transferência de capital, remuneração das disponibilidades do Tesouro e resultado do Banco Central também é um tipo de outras receitas de capital. São poucas, por isso que é residual. Tudo certo? Então, decorando essa frase, você mata basicamente todas as questões. E eu acredito que isso vai aparecer na prova, tenho certeza que vai aparecer na prova de amanhã com relação às receitas, tá? Outro ponto que você também não pode deixar de ver, gente, são as receitas extra-orçamentárias. As extra-orçamentárias você nem classifica com relação à natureza, não. É só para você identificar que é um recurso que não é do governo. Ele tem caráter temporário. O Estado é apenas um agente depositário. Quando o governo vai devolver aquele recurso que não é dele, aquela devolução não se sujeita à autorização legislativa, diferente dos recursos orçamentários que só vão ser executados se tiver dentro da lei, dentro do orçamento. O extra-orçamentário não. Não integra a LOA, não gera reflexo nenhum no patrimônio do governo. Aqui, gente, é um depósito, é uma calção, uma garantia, é uma fiança, são recursos consignados que não são do governo, são as AROs, antecipação de receita orçamentária, emissão de papel moeda, tudo isso já está na Lei 4.320. Tudo certo, gente? Perfeito. Revisãozinha de receita já foi. Vamos para as despesas públicas. Para falar de despesas públicas, nós temos aí várias classificações, né? Nós temos a classificação da parte qualitativa, e aí nós temos uma série de classificações. Por exemplo, classificação por esfera. Vai me dizer em qual orçamento o governo está gastando. É no orçamento fiscal? É no orçamento da Seguridade Social ou é no orçamento de investimentos? É para isso que serve a classificação por esfera. Nós temos a classificação institucional, que a pergunta que você vai fazer é: quem gasta aquele orçamento? Qual é o órgão e qual é a unidade? Então, a classificação institucional, ela representa a estrutura de alocação dos recursos orçamentários. Quem vai receber o recurso? Qual é o órgão? Qual é a unidade? Diferente da funcional, que a pergunta é em que área? Qual a área que aquela despesa vai ser executada? É educação, saúde, segurança? E os níveis aqui eu já não falo de órgão e unidade, eu já falo de função e subfunção. Então, muito cuidado, porque a institucional confunde muito com a funcional. As duas têm dois níveis, só que elas respondem coisas diferentes e os níveis são diferentes. Institucional, órgão e unidade. É a estrutura de alocar os recursos. Funcional é em que área o governo gasta. Educação, saúde, segurança, né, transporte, né? Tudo isso são funções, são as áreas em que os recursos são utilizados. Nós temos a classificação programática, ela cai muito em prova. Por quê? Porque é aqui que a gente estuda os programas do PPA e as ações da LOA. A classificação programática, ela diz o que é um programa, o que é um projeto, o que é uma atividade, o que é uma operação especial, e aí vale a pena você dar uma revisada, né, no que a gente trabalhou lá no nosso conteúdo teórico. E claro, nós temos a classificação por natureza. Nós temos a classificação por natureza da receita e nós temos a classificação por natureza da despesa. Só que os níveis aqui são outros. O primeiro é igual, para saber se uma despesa é corrente ou capital, é a mesma coisa. Categoria econômica serve para isso. É uma despesa corrente ou é uma despesa de capital? Pronto. O segundo nível é o que a gente conhece como grupo. Ele é muito similar à origem. Tá? Então, enquanto lá na receita eu tenho origem, aqui na despesa eu tenho grupos. Olha só. Nas correntes eu tenho três grupos: pessoal, serviço da dívida e outras despesas correntes. Nas de capital, eu tenho investimento, inversão e amortização da dívida. E eu tenho um grupo específico. Gente, o grupo é o que a gente conhece como GND. Ó, grupo de natureza da despesa. Ó. GND. Grupo de natureza da despesa. Nós temos um dígito só para reserva de contingência, que é aquela poupança do governo, destinada para atender a riscos que podem ou não se concretizar. Ela nem é corrente e nem é de capital. Por quê? Porque é um recurso genérico. Eu ainda não vou dizer para que é. Se é para uma reserva, eu vou deixar ele lá. Eu nem vou classificar como corrente ou capital, só na hora de executar. Tudo certo? Lembrem-se que essa classificação que eu estou mostrando aqui para vocês, dos grupos de natureza de despesa, é uma classificação atual dos manuais e da portaria 163 de 2001. Uma portaria, né, mais atual.
Porque na Lei 4.320, a divisão é por outro caminho. Na Lei 4.320, ó, na Lei 4.320, a gente separa as correntes em apenas dois grupos: custeio e transferência. E as de capital são bem parecidas. Investimento e inversão só muda aqui, ó, transferência de capital. O que é que eu chamo a atenção daqui? O que é que mais é cobrado? Obra pública. Obra pública é investimento. Só que tem um negocinho que derruba muita gente. Olha isso aqui, ó. É despesa corrente do tipo custeio, dotação para manutenção de serviços anteriormente criados. Então veja que é gasto de manutenção, ok? Aí ele coloca, ó, inclusive destinados a atender obra de conservação e adaptação de bens imóveis. Por que eu tenho medo? Porque tem gente que vê a palavra obra e acha que já, eita, já acertei, ó, é investimento. Cuidado. A obra pública é investimento. Agora, obra de conservação e adaptação de bens é manutenção, gente. Aí ela é considerada custeio, tá? Se liga nisso aí. Equipamento, instalação e material permanente também são investimentos, aparecem muito em prova. Outra coisa que muita gente erra por conta do senso comum é compra de imóveis. Aquisição de imóveis é inversão financeira. Você costuma falar muito, meu Deus, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer um investimento. Para o governo, não é. Comprar um imóvel já pronto para uso é inversão financeira. A obra é que é investimento. Agora, se você compra um imóvel e você vai demolir aquele imóvel para construir sua obra, ó, você está comprando um imóvel que faz parte da obra. Porque você vai quebrar todo e construir em cima. Aí tudo entra como investimento. Comprou o imóvel pronto, inversão. Comprou o imóvel que faz parte da estrutura da obra, vai derrubar para construir por cima, aí é investimento. Tudo certo? Esqueminha matador também sobre investimento versus inversão financeira no que diz respeito à compra de títulos públicos. Quando o governo faz aquisição de títulos, mas aquilo ali não gera aumento de participação acionária dele naquela empresa, dos títulos que ele está comprando, tudo é inversão. Tudo é inversão. Agora, se ele aumenta o capital social dele, a participação acionária daquela empresa com aquela compra das ações, ou então ele está criando uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, depende. Porque se ela tiver caráter comercial financeiro, ela é inversão. E se ela não tiver, é um investimento. Beleza? E se a questão falar de manual de contabilidade, ela não falar da 4320, fica mais tranquilo ainda. Porque tudo é inversão. Tudo isso aqui vira inversão, se for pelo manual. Não tem essa diferença de ser com ou sem caráter comercial ou financeiro. Perfeito, gente. Terminamos nossa revisão, era isso que eu tinha para falar para vocês. Cravamos aí 50 minutos, todos os tópicos. Professor, é muito corrida, é muita correria. A prova é amanhã. A prova é amanhã, não é hora mais de ficar decorando teoria, não, gente. Aqui são as dicas finais, é para você. Vixe, é mesmo. São aquelas últimas, as últimas das últimas, gente. É o último suspiro, mas eu tenho certeza que você vai lembrar dessa revisão para sempre, porque vai ser a prova que vai mudar a sua vida. Tudo certo, gente? Obrigado pela participação, pela paciência aí. Desculpa a correria e a agonia, são 50 minutos para revisar um edital inteiro. Eu espero que vocês tenham uma boa prova amanhã. Tranquilidade, eu sei que é difícil, né? Já fiz muitas provas, também já fui concurseiro há muito tempo, eu sei como é difícil ter tranquilidade, mas é isso, gente. Deixa esse desespero de lado, porque não dá mais para ficar morrendo de estudar hoje. Não dá mais tempo, gente. Hoje é para isso aqui, ó. Hoje é para você surtar, ver o professor falando e ficar, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, mas você está assimilando ali alguma coisa. Você acha que não, mas você vai lembrar de muita coisa dessa revisão. Não só minha, como desse outro, né, do restante da equipe aí, que eu sei que está dando um show para vocês. Até a próxima, gente. Boa prova e nos vemos também no pós, hein? Qualquer possibilidade de recurso, contem comigo. Vou preparar o recurso, já deixo prontinho e a equipe libera para vocês. Até logo, boa prova. Tchau, tchau.